As pessoas me perguntam, por que você não larga ele na escola ou deixa ele fazer escândalo até parar? Se eu tenho condições de fornecer um amparo e segurança emocional para o meu filho, é isso que eu farei. No programa de hoje, vamos conversar com a Larissa. Ela é mãe da Júlia e do Raul. O Raul tem déficit de atenção, hiperatividade, distúrbio sensorial e transtorno opositor. Ela vai nos contar como lida com a condição do pequeno. Se você tem uma história para compartilhar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Nós estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Larissa, tudo bom? Tudo bem. Você passou por muitos desafios enquanto mãe. Qual virou o significado de amar para você? Eu acredito que amar é você conseguir construir uma conexão emocional com alguém. Então, para mim, amar é se aprofundar e ir até o fundo dessa relação. Então, eu descobri através dos meus filhos quem eu sou. Concordo. Você e o Rodrigo se casaram e logo tiveram a Júlia. Sim. Como é que foi o parto e o nascimento dela? A gente marcou o nosso casamento em agosto e eu descobri que eu estava grávida em outubro. Já tinha feito a primeira prova do vestido de noiva. A gravidez em si, ela foi bem normal, assim, não teve nenhum, tava tudo dentro do padrão. Eu, 24 anos, no auge da carreira, trabalhando muito, então eu não me conectei muito com o meu corpo. Percebi que no hospital eu passei por violência obstétrica, não do meu médico, que ele gostava muito dele, mas tanto da equipe de enfermagem após o nascimento, quanto da pessoa que me aplicou a anestesia. Mas o parto em si foi dentro da normalidade, correu tudo bem. 6 anos depois, chegou o Raul. Como é que a Sim. Júlia lidou com a chegada de um irmãozinho? Olha, no ano que eu estava grávida foi o ano que eu tive mais desafios de comportamento dela. Eu era chamada na escola toda semana. Ela batia, ela gritava, ela tinha muitos problemas de relacionamento com os colegas. Para mim aquilo era o ápice da confusão. Eu falava, eu não tenho tempo para lidar com isso, eu não quero lidar com isso. Eu tentava de todas as formas encontrar um jeito para fazer com que ela parasse com esse comportamento, mas não dava. O que aconteceu? No primeiro dia de férias, o Raul nasceu. E eu fiquei com ela em casa. E eu depois descobri que ela todo o comportamento, ele estava vindo de uma sensação dela também não saber qual era o lugar dela dentro da família. Ela tinha os seus medos, as suas dúvidas, e uma criança de 6 anos, ela não sabe explicar, ela não sabe falar, ela não sabe externalizar. Mas até então, no momento, eu não sabia de nada disso, né? Eu queria muito lidar com o fato de, acabar com o comportamento e não investigar qual que era a origem do comportamento. Como é que foi essa gestação? Ele apresentou algum sinal, né, no nascimento que tinha uma condição ou não? Não, a gravidez em si foi dentro da normalidade também, não teve nenhum contratempo. Depois do parto, você passou por um baby blues, só que não pelo Raul, e sim com a Júlia. Isso é curioso, eu nunca tinha ouvido isso. Como é que foi esse período, Larissa? Olha, foi bem complicado, porque era assim, eu não dava conta de me relacionar. Eu também se relacionar com a Júlia? Com as pessoas, no geral. Eu entendi. queria ficar sozinha, eu queria fugir, eu queria o isolamento. Do pequeno não dava, né? Bebê recém-nascido, aquela tensão, aquela pele com pele todo o tempo. Então, ela quando vinha, o meu ímpeto era a separação, eu não dava conta. Essa história hoje eu entendo que ela estava muito ligada ao meu nascimento, né? Era a falta de contato que eu tive quando eu era criança, quando eu era bebê. A minha mãe teve uma condição de saúde, ela só foi conseguir ficar comigo quando eu tinha 6 meses de idade. Então, quando eu precisei dar o colo e o afeto para os meus filhos, eu não sabia. Então, naquele momento, com 2 crianças pedindo atenção, pedindo afeto e pedindo colo, eu espanei. Eu falei, era uma sensação assim, eu não consigo, eu não dou conta, não quero dar minha pele. Parecia que eu estava me rasgando por dentro. E uma frieza absoluta também. Total. E eu virei pro meu médico e falei assim, eu acho que isso não é normal, como que eu posso não querer que a minha filha fique perto de mim? Então eu tive muito apoio nessa época dos meus pais, do meu marido. Eu falava, por favor, leva ela pra passear, férias, no cinema, as tias, né, as avós.
por favor, eu preciso. Eu queria ficar sozinha, eu queria ficar no isolamento, no silêncio. Então, ele me deu um remédio e eu prometi pra mim, no dia que eu comecei a tomar esse remédio, eu falei, eu não vou me entregar para isso. Quando eu puder, eu vou voltar para os meus exercícios, vou voltar para academia. Então, deu 3 meses. Eu, de um dia para o outro, também troquei quando recebi a alta médica e já voltei para os meus exercícios físicos e consegui fazer essa troca. E aí, depois que você começou a usar os medicamentos, as coisas começaram a melhorar. Você e a Júlia iniciaram um acompanhamento psicológico. Sim. Como mudou a relação de vocês? O Raul nasceu exatamente no meio do ano. No ano seguinte, a Júlia trocou de escola. A gente acabou mudando ela de escola e a escola fez um acompanhamento quando ela entrou. E eles fazem um diagnóstico depois de 2 meses e chamam os pais para conversar sobre o que eles perceberam. E lá nessa reunião eu contei toda essa história para eles. Eles falaram, olha, a Júlia precisa de terapia. Eu lembro de eu chorar muito, né? Falando, nossa, o que eu fiz com a minha filha? E aceitei, né, a recomendação da escola e levei ela até a terapia. E ela me falou muito sobre exemplo da gente, através de empatia com os outros. E eu era uma pessoa muito autocentrada. Eu não conseguia enxergar para a dor dos outros. Eu não conseguia enxergar as pessoas à minha volta. Então, naquele momento, me deu um estalo. Falei, não é minha filha que precisa de terapia, sou eu. Então ela ficou um tempo lá na terapia e eu comecei um delicioso mergulho sobre mim. Larissa, quando o Raul fez 2 anos, você notou que ele tinha um desenvolvimento diferente Sim. do que a Júlia teve, né? O que ele apresentava? Ele era um pouco diferente, né, de todas as crianças que eu tinha. Ele não gostava de brincar no coletivo. Ele ainda não falava com 2 anos e meio o que era esperado, ele apontava muito, a gente tinha muito problema com ele, dele ser muito... Tudo era uma oposição, tudo era uma briga, se não fizesse as coisas do jeito dele. E aí a gente começou a fazer toda uma investigação sobre esses comportamentos dele. O que os médicos e os profissionais, né, falavam? Acho que vocês acabaram levando ele em diversos médicos. Todas as consultas no pediatra eram extremamente difíceis. Eu tinha que deixar ele numa sala ao lado. Eu ia falando todas as condições dele até que ele viesse para ser examinado. Porque era insuportável, assim, o momento de ser examinado por qualquer profissional. Por quê? Porque era muito grito, ele tinha muito medo de entrar num lugar que ele não conhecia, dele ser tocado por alguém que ele não conhecia. Então, tinha que ser tudo muito explicado antes, precisava ter uma preparação. Então, quando a gente foi na neuro, e ela terminou as análises e falou assim, olha, mãe, diferente ele é do que é esperado, do que, né, do desenvolvimento normal, mas nada que terapias, né, que a gente faça umas intervenções não resolva. Pode ser que se a gente começar agora, lá com 9 anos, ele só tem uma mania estranha. Mas é muito importante se começar, assim que se percebe algo de diferente no desenvolvimento da criança, que se comece desde já. Quais terapias que vocês fizeram com o Raul e como é que ele respondeu aos estímulos, Larissa? A gente começou com a fono, né? Como ia ser uma mudança muito grande de rotina e de profissionais, a gente resolveu respeitar muito o tempo dele. Então a gente foi introduzindo profissional por profissional e não colocando todos ao mesmo tempo. Foi introduzindo a terapeuta ocupacional e depois a terapia comportamental. De todas as 3 terapias, a terapia ocupacional, porque o que ele tinha de fato com mais sensibilidade era o transtorno sensorial. Então a gente começou a perceber, porque ele se regulava, a forma como o sistema neurológico dele se regulava ou se desregulava com as sensações, a gente começou a já ter ferramentas para lidar com isso, que era uma coisa que a gente não sabia antes. Sim. O Raul tem déficit de atenção, hiperatividade, distúrbio sensorial e transtorno opositor. Tudo isso diagnosticado pelos médicos. Sim. Como é que é lidar com tudo isso, Larissa? No começo, quando a gente não tinha ajuda, era muito difícil, porque quando você olha para uma criança, né, seja nossa ou de outra, você imagina que é birra, que a criança é birrenta, que a criança é chata, que a criança é inflexível. E quando no final das contas, às vezes é uma condição neurológica, né? Não é porque a criança quer ser assim, é porque ela não consegue ser diferente. E a gente percebeu muito que além das terapias, a mudança dele para uma escola que era muito mais ligada à natureza, ajudou muito no processo também. Ele tá num ambiente aberto, cercado de árvores, cercado de natureza, num lugar mais tranquilo.
Que cuidados vocês precisam ter com o Raul hoje, né? A gente precisa respeitá-lo na condição de não fazer nada sem avisá-lo. Então, ele não lida bem com a surpresa, né? Não, então assim, a gente tem que... Toda viagem, toda mudança, ela tem que ser previamente comunicada. Comida diferente não é algo só explicado, não consigo ainda, assim, aos poucos a gente vai trabalhando. Ontem, por exemplo, teve um grande ganho. Pela primeira vez em todo o tempo escolar, ele tomou meio copo de suco. Ele só toma água de líquido em toda a vida dele. Então a gente trabalha com calendários, a gente vai mostrando quanto tempo falta, para que dentro dele ele consiga fazer esse processamento e trabalhe as emoções dele. Como é que a Júlia lida com a condição do irmão? Ela comparava, por que vocês dão tanta atenção para ele, por que para mim não, né? Precisou de muita conversa com ela. Eu tentava ensiná-lo a escovar o dente, era como se eu não ensinasse nada. E aí eu comecei a perceber que a Júlia tentava ensinar ele a falar e ele se esforçava para falar. Comecei a incluir ela nesse processo, né? Então, a gente encontrou esse lugar, assim, dela auxiliar e ser participativa no processo de terapia dele. E super funcionou. Como é que foi a adaptação do Raul na escola? Traumática. Eu tive muita, assim, ajuda do Rodrigo, ele foi muito participativo. Ele que fez adaptações nas duas escolas. Porque parece que ele lidava melhor com seu marido, né? Sim. Então o Rodrigo, ele se dispôs a fazer toda essa questão de adaptação, tanto na escola anterior quanto nessa. As duas foram bem traumáticas, ele não aceitava. Basicamente demorou, nos dois casos, 1 mês. E ele ficava lá da 1 da tarde às 6 da noite. À disposição, porque às vezes o Raul saía da sala, eu quero ver meu pai, eu quero ver minha mãe. E a gente tinha que estar lá. Então foi nessa condição que uma amiga falou, por que vocês não conseguem dar as costas e deixar ele chorando? Eu falei, porque na altura do campeonato, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, eu não consigo fazer isso com meu filho. Larissa, o Raul teve alguns avanços muito legais nesses últimos tempos. Conta pra gente. A gente percebeu que uma das questões mais difíceis era essa questão sensorial, que é onde pega muito. Falei, será que se a gente comprar um cachorro vai ajudar, né? Um cachorro grande que seja bem macio? Ela falou, sim, vai ser traumático no começo, porque vão ser muitas sensações entre lambidas, entre pelo, entre tudo, mas vai ser muito positivo. E aí, na primeira semana com o cachorro em casa, né, na semana seguinte, ele comeu um hambúrguer com a mão, ele não comia, né? Quando ele come coisas com a mão, tem que ser com um pedacinho ou com garfo. Então ele segurou um hambúrguer que era macio. E aí, quando eu vi aquela cena, eu fiquei tão emocionada. Falei, gente, as mães naturalmente não se dão conta desses pequenos detalhes, mas pra mim foi um avanço e eu fiquei realmente muito emocionada com essa cena de ver ele comer um hambúrguer pela primeira vez. Essa semana, meu marido eu tinha um compromisso, e ele levou ele para um parquinho e ele convidou um amigo para brincar. Ele perguntou, qual é o seu nome? Quer brincar comigo? Né? Então isso com 6 anos de idade, coisa que as crianças fazem com 2. Foi a primeira vez, a gente ficou bem feliz. Larissa, o que você diria para as mães que passam o mesmo com seus filhos e para aquelas mães que não entendem as fragilidades de uma criança como o Raul? Que se conecte com o que ela precisa, né? Que a gente, como mãe, não tente fazer com que a criança age de acordo com o que a gente espera, mas tentar ir a fundo nessa relação, se conectar emocionalmente com essa criança e ver o que ela quer mostrar pra gente. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua particularidade, mas pra mim o caminho é se conectar emocionalmente, assim, mas se conectar num nível bem profundo com os seus filhos. Não tem outro caminho, não tem. Pra finalizar, se você pudesse voltar no tempo, o que você diria a si mesmo? Para levar a vida com mais leveza, que não precisa de pressa, que não precisa ser tão dura e rígida. Obrigada, Larissa. Boa sorte para vocês 4 e agora com o cachorro junto na família. Esse aqui é meu livro, da minha história com a vida. Espero que você goste. Obrigada. Quero te agradecer muito por ter vindo, tá? Obrigada mesmo. Obrigada pela oportunidade.